ele. O Senhor colocou no coração deles e pegou nas mãos de cada um deles e trouxe para a tua casa nesta manhã. E tudo que eu posso fazer, meu Pai, é anunciar o Senhor, é pregar a tua palavra, aleluias, e anunciar a Jesus Cristo. Então toma a direção e fale ao nosso coração para a glória do teu maravilhoso e glorioso nome. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. O que é que diz na sua Bíblia? O dia do Senhor está próximo, é o título da mensagem. O dia está próximo, falando melhor. Talvez a Bíblia de vocês não tenha esse título. O dia do Senhor, ele está perto. E diz assim, olha: digo isto a vós outros que conhecem o tempo. Já é hora de vos despertar de que, gente? De que? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos nós das armas da luz. Olha o que ele diz: digo isto a vós outros que conhecem o quê? O tempo. Ele está dizendo assim, olha, eu estou falando isso aqui não para um povo que não conhece o tempo, que não conhece ainda a palavra. Eu estou falando para cada um de vocês que já tem noção do tempo. Eu estou falando para um povo, a minha igreja que conhece o tempo, já sabe que a volta do Filho do Homem, em outras palavras dizendo, vai acontecer. Olha, no 11, né? Digo isto a vós outros que conhecem o tempo, já é hora de vocês ou vós despertarem de quê? Do sono. O que nos chama a atenção nesta manhã é que nós venhamos despertar desse sono. É que a gente venhamos despertar porque a maioria do povo de Deus, a igreja de Cristo, sabe que o Senhor está voltando, conhece que a volta de Cristo está próximo, mas mesmo assim ainda está dormindo, ainda está permanecendo nesse sono chamado o sono da morte. Então ele avisa, já é hora de você despertar, porque agora a salvação de vocês está mais perto ou mais próximo de que quando no princípio vocês creram. Agora a volta do Filho do Homem está mais perto. Se há mais de 2000 anos atrás ele já dizia que Jesus estava voltando, imagine depois de mais de 2000 anos, se não está mais perto. E agora nós estamos vivendo, nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias, seja pela morte natural, onde todo mundo morre no dia a dia, ou seja pelo arrebatamento da igreja, ou de um jeito ou de outro. Se nós morrer hoje, para aquele que morrer hoje, para ele ou ela, Jesus já voltou. A pessoa que nesse momento ela acabou de morrer, para ela Jesus voltou. E a pessoa pode morrer pela morte natural, ou pode morrer ou pode ser arrebatado. A questão não é uma coisa ou outra. A questão é como nós estamos para esse dia, como nós estamos nos preparando para o dia da nossa morte, para o dia que o Senhor nos chamar. Jesus conta a parábola, aqui mesmo no livro de Lucas, se não me falha a memória. Ele dá um exemplo de um homem rico, de um homem que ele trabalhou toda a sua vida para enriquecer, para ficar muito rico.
E no dia que ele conseguiu aquilo que ele queria, ele parou e falava com a sua própria alma: olha, agora vamos comer, vamos regozijar, porque já tenho tudo em fartura. Ou seja, não vou trabalhar mais para ninguém. E naquele mesmo dia a palavra diz assim: e naquela mesma hora veio a voz do Senhor e disse: louco. O próprio Deus chama aquele homem de quê? Louco. Hoje mesmo te pedirão tua alma. Para quem será? A pergunta para nós hoje é: se Jesus voltar agora, será que a gente sobe ou a gente fica? Se Jesus voltasse agora no meio dessa pregação aqui, será que o pastor Raimundo está aqui pregando, falando, será que subiria? Ou ficaria com o microfone na mão aqui, continuando pregando? Será que se ele voltar hoje, a igreja de Cristo vai subir ou nós vamos ficar? Pense nisso todo dia, pense nisso a todo momento. Precisamos preparar nossa vida, porque a volta de Cristo se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos dias. A qualquer momento as trombetas vão soar. A qualquer momento as trombetas vão soar. E aí aqueles que tiverem mortos, que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E Paulo fala assim: mas nós que estamos vivos seremos arrebatados e subimos de encontro com o Senhor nas nuvens. Quando as trombetas tocar, glória a Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, irão de encontro ao Senhor. E Paulo fala assim: e nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados, transformados em um corpo de glória, e subiremos de encontro com o Senhor nos ares. Mas se nós não tiver preparado, a trombeta soar hoje, e nós não tiver preparado para esse momento, a gente fica. E aí depois da gente ficar, meu irmão, só nos resta enfrentar, sabe o quê? A grande tribulação. E na verdade, vai ser muito impossível as pessoas serem salvas. Porque se alguém, a partir do momento que a igreja de Cristo for arrebatada, aqueles que aqui ficarem, que não subir e confessar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pagará com sua própria vida ou com seu próprio sangue. Se hoje nós temos a grande oportunidade de adorar o Senhor aonde nós quiser, aonde nós estiver, se nós chegar hoje na padaria, tem alguém falando de quem? De Jesus. Se você entra no mercado hoje, tem alguém falando de Jesus. Você chega hoje em qualquer lugar do trabalho, aonde você estiver, alguém está falando, e fala até aquele que não nunca foi na igreja, mas porque virou tão moda, né? E tu, irmão, eu sou crente. Você passa na rua, tem um cachaceiro na rua, cheio de cachaça, cheio de droga. Eu sou crente, irmão, eu também sou crente. Sabe o que eu quero falar com isso? Que depois que a igreja de Cristo for arrebatada, você não vai ouvir mais isso. Em muitos momentos, nem da boca dos próprios crentes, porque o medo, aquele que fala do nome de Jesus, ele será morto pelo anticristo. O diabo matará todo, porque vai ser 7 anos, é chamado 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio, a Bíblia fala assim: 3 anos e meio vai reinar uma paz falsa. O anticristo vai começar a reinar nesse mundo e vai chegar como que vai estar resolvendo o problema de todos. Vai pegar um mundo numa escassez terrível, aí depois do arrebatamento da igreja, um mundo destruído. Ele vai chegar como está resolvendo o problema de todo mundo, a ponto de até os escolhidos de Deus se prostrar diante dele e falar assim: esse é o Salvador. De tão maravilhoso que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz assim: depois de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, ele vai mostrar para que foi que ele veio. E aí começa o quê? A grande tribulação. E a pergunta é:
nós vamos esperar para esse dia? Não, gente, precisamos pelejar antes. Se alguém chega na igreja, um pastor, ou um pregador, ou um irmão fala uma coisa, não vou mais na igreja não. Imagine, depois desse tempo, se a pessoa vai resistir essa tentação, essa tribulação que está para vir sobre o mundo inteiro. Então prepare sua vida. Então prepare seu coração, porque a vinda de Cristo, Ele está próximo. E quando sair desse texto aqui, isso é o sinal de um crente, de um cristão que despertou, que não está mais dormindo espiritualmente, é aquele que tem a alegria da volta de Cristo. Todo dia eu peço: Senhor, me ajude a eu estar firme esperando a tua volta. Me ajude a eu estar firme, porque eu não vejo a hora do Senhor voltar. Eu só peço: Senhor, prepare minha vida para eu não me perder, para eu não ficar. Eu tenho alegria quando alguém fala da volta de Cristo. Quando eu leio a palavra que o Senhor me dá uma palavra a respeito da volta dele, eu fico maravilhado. Pelo Senhor está voltando, Jesus está voltando, eu estou à espera dele, eu estou buscando a cada dia por isso, porque eu estou à espera de Cristo, não vejo a hora de voltar. Olha, vamos lá para Marcos capítulo 13, versículo 14. Glória a Deus. Aqui a palavra principal de hoje é essa aqui, Marcos 13, 14. Ali mais só o ponto de saída do estudo, do despertamento da igreja. Glória a Deus. Marcos 13, 14. Glória a Jesus. O nosso Jesus é maravilhoso. Diz assim: olha, a grande, o que, gente? Tribulação é o título da mensagem aqui. A grande o quê? Tribulação. Diz assim: olha, quando pois vedes o abominável da dissolação situado onde não se deve estar. Aí ele diz: quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E os que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Vamos ver o 17. Ai das que estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentarem. Naquele dia, orai, para que isso não suceda. Em que tempo? No inverno. Então aqui o primeiro versículo, no versículo 14 e 15, fala a respeito de apego ao mundo. Aonde você estiver, aonde nós estiver, aonde as pessoas estiverem no período, no começo da grande tribulação, ou no momento do arrebatamento da igreja, mas olha, não volte atrás para tirar alguma coisa. Se você estiver no eirado, fuja para os montes. Ou seja, não se apegue a nada deste mundo. Você observa que a Bíblia fala a respeito da mulher de Ló e sua família. O anjo chega de Sodoma e Gomorra e fala assim: Ló, a ordem do Senhor é que tu e tua família se retire daqui imediatamente, porque Deus vai destruir toda essa nossa cidade. Mas a ordem dele é: não olha para trás. E assim Ló obedeceu. Mas a mulher de Ló estava tão apegada às riquezas de Sodoma, que na medida que ela vai andando, o coração dela está voltado para trás. Ela olha, e na medida que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, porque o coração dele estava apegado. Então assim, não olhe, não volte para trás, não volte para pegar sua capa. Aonde você estiver, segue em frente, porque esse dia é chamado o dia da grande tribulação. Olha o que ele fala no 17. Olha, isso aqui é muito bacana. Ai das que estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentarem.
Ai daquelas que estiver o quê? Grávidas. Por que, pastor? Ai das que estiver grávida. Porque naquele momento, crianças vão ser arrebatadas do ventre das suas mães. Criança vai estar no ventre, a mãe está esperando só a hora da criança nascer, de conceder a ela e dar luz. No momento do arrebatamento da igreja, as crianças serão arrebatadas do ventre das suas mães, e as mães vão ficar como? Em sofrimento. As mães vão estar amamentando a criança nos seus braços. Quando pensar que não, na hora do arrebatamento, ela abre os braços e a criança sumiu. Você fala assim: ai das que estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentarem, porque esse dia será chamado o dia da grande tribulação. Será um dia terrível. Lá no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, ele fala bem claro: e o dia do Senhor é amargo. O dia do Senhor é o que, gente? É amargo. E naquele dia, lá para frente fala assim: naquele dia até os homens poderosos clamarão. É chamado o dia da ira de Deus. Nesse tempo aqui, chamado o tempo da grande tribulação, é quando o Senhor vai derramar sua ira sobre este mundo. É quando a Bíblia diz em Apocalipse que os homens pedirão a morte, mas a morte fugirão deles. Homens que vão se lançar no precipício, no despenhadeiro abaixo, vai cair no chão só o pó, mas ele não morre, porque a morte fugiu deles. É onde a Bíblia diz que os homens vão cavar um buraco, cavar um poço e pedir para que o mundo desabe em cima deles, mas mesmo assim permanece vivo. Imagine hoje, se alguém quer morrer. Ninguém não quer morrer. Mas nesse dia vai ser tão grande a tribulação, vai ser tão grande o sofrimento para aqueles que aqui estiver, que as pessoas vão pedir a morte: Senhor, me mata logo. Olha, eu vou me matar agora, e lança de um prédio abaixo, cai no chão somente, ou nós vamos ter um termo bem conhecido, só o pó, como fala no Nordeste. Mas mesmo assim, o coração permanece, porque a morte, a ordem do Senhor é que a morte não mate ninguém nesse período. É somente dor e sofrimento. É tão terrível que a Bíblia fala assim: ó, que nunca houve e jamais haverá um dia igual a esse dia. De tudo que nós temos visto nesse mundo, nada é comparado ao dia chamado dia da grande tribulação. Nós temos visto coisas ruins nesse mundo, e como tem, né? Nós temos visto coisas assim, fala assim: rapaz, isso isso aí não é, não tem como um ser humano passar por isso ou fazer isso não. É algo terrível. Mas assim, mas nada é comparado ao período da grande tribulação, porque esse período é o período que a ira de Deus é derramada sobre a terra, sobre os homens. Olha, nós falamos no verso 18, né? Aí fala assim: orai para que orai para que isso não suceda em quê? No inverno. Porque ele fala assim: orai para que isso não suceda no inverno. Você observou que no texto é o tempo do frio, é o tempo que todo mundo a maioria está dormindo. Você não vê um crente na igreja, você não vê um crente orando porque o frio está terrível, assim. Então assim, orar para que isso não aconteça nesse dia, porque se acontecer nesse dia vai pegar muitos de nós, como diz a palavra, desapercebido. Vai pegar muitos de nós assistindo em frente à televisão, até aquele que é de oração, mas por causa do frio vai nos achar de baixo liberta, vai achar muito dormindo. Então por isso que ele fala assim: orar para que isso não aconteça no inverno. Tem Bíblia que fala assim: para que não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque você passa de frente com a igreja no sábado, você vê muita gente? É difícil, né? Você passa de frente de qualquer igreja, no tempo do frio, do gelo, você vê essa igreja cheia? Todo mundo em casa,
vou deixar para ir lá na semana que vem, porque já passou o frio, agora eu vou ficar em casa. Então, precisamos despertar para isso. E isso a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Diz assim, olha, no verso 19: porque aqueles dias serão de tamanho o quê? De tamanho o quê, gente? Tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais o quê? O pastor acabou de falar agora, né? Nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Ainda fala assim, jamais haverá. Será que é coisa, que é brincadeira isso, gente? Será que vai ser algo bom? Será que vai ser algo... Nós vamos passar por isso, não. Muitos, a maioria não vai suportar. Aqui há uma grande divisão de pensamento quando se refere à grande tribulação. Existem 3 divisões de pensamentos. Isso compromete a salvação de alguém? Não. Eu vou explicar para você. Tem gente que crê que a grande tribulação vai começar antes do arrebatamento da igreja. Quer dizer, a igreja passará pela grande tribulação. Tem outro grupo que fala, que acredita, que crê que a igreja de Cristo vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem outras pessoas que crê que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas o que vai nos confortar, porque nada disso compromete nossa salvação. A questão se volta antes, ou se volta no meio, ou se volta depois. É o momento que ele voltar, nós está preparado para subir com ele. Se alguém crê, não, eu creio que eu vou passar pela grande tribulação, que passe. Se eu digo assim, não, eu creio que eu vou ser arrebatado no meio da grande tribulação, que seja. Se alguém fala assim, não, eu vou ser arrebatado depois, que seja também. Nada disso compromete a nossa salvação. É uma questão de opinião, de crença. Mas o que compromete nossa salvação, seja antes, seja no meio, seja depois, é se nós não nos preparar para esse momento. Amém, povo de Deus? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, prepare suas vidas. Prepare seu caminho, se afirme com Cristo. Quando eu falo de mim também, tá? Precisamos nos alinhar com o Senhor. Irmãos, precisamos nos apegar com todas as nossas forças na mão de Cristo, não soltar por nada, porque a nossa salvação, ela está mais perto do que nunca. A volta de Cristo se aproxima, e nós precisamos estar firmes para subir com Ele. Olha, e diz assim, olha, no verso 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou o que? Tais dias. Olha o que ele diz: se não tivesse o Senhor abreviado aquele dia, ou seja, diminuído os dias, a Bíblia diz que ninguém se salvaria. Observe uma coisa. Você observou como o tempo está passando com rapidez? Você amanhece um dia, você não café as crianças, leva a criança na escola de manhã cedo. Quando você começa a fazer uma coisinha, pensa que não, é meio-dia. Não é assim? Você enrolou um pouquinho, já é tarde, acabou o dia. Eu me lembro que antigamente, não que eu sou dos antigos, né? Mas não sou tão antigo assim, não, né, filho? Mas eu me lembro, 20 anos atrás, nós trabalhávamos na roça e o dia parece que nunca passava. Era aquele destocando pasto, carpindo terra, e para a fome batia, o negócio apertava e o dia não passava. Era aquela luta, não é assim? Ou você começa a trabalhar, quando você fala uma coisinha, acabou o dia, misericórdia, já está hora para isso, não fiz nada até agora, é assim? Porque ele fez o quê? Ele abreviou. Porque se o dia se estendesse, nenhum de nós seria salvo. Porque
porque as investidas do diabo é grande na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. E muitos não suportariam, quer dizer, ninguém suportaria se demorasse muitos anos. É por isso que ele se apressa. Olha, entenda isso. Jesus se apressa a vir buscar a sua igreja. Em João capítulo 14, versículo 3, ele falou assim: olha, eu estou indo, eu vou preparar o vosso lugar, e quando eu preparar a vossa moradia, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Nós precisamos entender isso. Ele foi, mas ele volta. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, vai arrebatar a noiva do Cordeiro, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Nós temos de permanecer firme na fé. Nós temos de nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Se eu não me engano, no livro de Hebreus fala isso, que nós precisamos agora nos apegar com mais firmeza à palavra do Senhor. Mas na verdade que não é o nosso caso aqui. Mas falando geralmente, muitos têm rejeitado a palavra de Cristo. Muitos têm abandonado, muitos têm deixado para trás. Não quer compromisso, não quer uma aliança, não firma uma aliança com o Senhor. E aí, a igreja do Senhor que está de pé, nós que estamos de pé, lutando, pelejando, precisamos permanecer firme. Precisamos não desistir, precisamos lutar por isso, porque a Bíblia fala assim: quem está de pé, lute para que não caia. Mas quem caiu, lute para se levantar. Observe que em todo o tempo, ou tanto de pé ou caído, existe o quê? Uma luta. Se eu estou de pé, eu tenho de pelejar. E como é que eu pelejo, pastor? Orando, jejuando, lendo a palavra, vindo para a igreja, buscando a Jesus, tirando tempo para Ele. É assim que nós nos preparamos e estamos esperando verdadeiramente a volta de Cristo. Mas hoje está tão difícil, né? Olha, vamos lá. Glória a Jesus. Falar sobre a volta de Jesus é muito maravilhoso, gente. É muito bom. Diz assim: olha, então se alguém vos disser, eita, agora vem. Então, de 21. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, o que é que ele diz? Não acredites, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós sobre aviso, tudo vos tenho o quê? Predito, ou tudo vos tenho falado, vos tenho dito. Olha, se alguém começar a dizer assim: olha, vamos ali, aqui está Jesus. Essa palavra no hebraico quer dizer assim: eu sou servo do Senhor. Jesus me enviou para falar isso. Jesus me enviou para dizer aquilo. Jesus me enviou para fazer isso e aquilo outro. Eu dizer, não acredite. É falsos, é mentirosos. Isso fala alguma coisa com a gente no mundo que nós estamos vivendo? Eu sou de Cristo. Jesus está comigo. Jesus mandou falar isso. Jesus mandou falar aquilo. Tudo mentira. O que nós precisamos entender, o que vai nos levar a subir com o Senhor Jesus Cristo, é eu e você se afirmar em quê? Na palavra. Não existe, pastor, então você não crê na revelação? Opa, como eu creio? Eu creio muito na revelação, sim. Eu creio muito na forma de falar em línguas estranhas, sim, com certeza. Eu creio muito no batismo com o Espírito Santo. É tão certo que eu estou buscando. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu quero buscar um batismo a respeito de falar em outras línguas. Você já fala, pastor? Não. Mas tenho lutado a cada dia por isso. Orado, buscado. Mas o que Deus nos fala isso aqui, que nós não podemos estar na igreja ou estar em qualquer lugar, porque alguém fala que tem um dom da profecia. Nós não podemos estar em nenhum lugar afirmado em falar em línguas, afirmado em profecias, afirmado nisso, afirmado naquilo. Nós precisamos estar num lugar aonde a palavra de Cristo ela é pregada. É ela que nos salva. É ela que nos salva. Não é profecia, não é falar, isso é dom.
o que vai nos levar à salvação, o que vai nos preparar para assumir com Cristo, é eu e você se afirmar na palavra. Ou então Cristo vai voltar e nós vamos ficar. Amém, povo de Deus? Então, olha, então se alguém me disser, eis aqui o Cristo, isso aqui quer dizer assim, na Bíblia hebraica quer dizer, eu sou servo de Cristo, eu sou enviado de Cristo. Ele diz o quê? Ele ali, aí fala o quê? Não acredite, não dê ouvido, ou seja, é mentiroso. Surgirão falsos cristos, ou seja, falsos servos e falsos profetas, enganarão a muitos, até os próprios escolhidos serão enganados. Lá em, se eu não me engano, em 1 João capítulo 2, versículo 18, João fala assim: filhinhos, não vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E qual que é os falsos cristos? Falsos servos de Cristo, que se declaram: eu sou servo do Senhor, não acredite. É falsos, e eles sairão do meio de nós, mas ele nunca foi dos nossos, e por isso é que ele não está conosco. Então precisamos abrir nossos olhos para isso. E continua, diz assim, olha, no verso 24: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos, e os poderes dos céus serão que, gente? Abalados. Que dias que é esse? O dia chamado dia da grande tribulação, dias ou período da grande tribulação. Olha, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos dos céus, e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Nós precisamos entender, a partir do momento que a igreja de Cristo for arrebatada, nós vamos, aquele que aqui estiver, sinais terríveis vai acontecer nessa terra. Vai ter, a Bíblia fala a respeito de 3 dias de escuridão. Nós vamos permanecer no escuro. Por quê? Porque o que nos faz enxergar é a claridade dos céus. Observe uma coisa: entre dentro da sua casa de noite, apague todas as luzes, feche as portas, para ver se você enxerga alguma coisa. Não enxergamos nada. Mas o que nos faz ver verdadeiramente é a claridade dos céus. Se os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão no fim do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, ou seja, é escuridão total. E nesse dia é onde será solto exércitos e mais exércitos de demônios para atormentar a igreja não, o povo, né? Não vou falar a igreja de Cristo, a igreja está na boca do Cordeiro, para atormentar aqueles que aqui estiver. Vai estar em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, fala da quinta trombeta, na quinta e a sexta trombeta, fala sobre isso. Então a nossa grande oportunidade é agora, é buscar, é servir, é se afirmar com Ele. Olha, diz assim no verso 26: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e o quê? E glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra, até ao que, gente? A extremidade do céu.